Fala galera aí do terceirão, tudo bem, gente? Hoje nós vamos aprender sobre formas de organizações sociais, nós vamos aprender como que as sociedades são divididas em camadas sociais, tá, gente? Nós vamos ver aí como que vários países classificam essas camadas sociais diante aí até do envolvimento histórico que cada país tem. Então nós vamos ver como que essa forma de divisão entre camadas sociais nos dias atuais. Vamos lá então? A gente vai estar vendo aí em Sociologia, páginas 54 a 58, tá, gente? Vamos lá começar então? Nós vamos ver os tipos de organização social que existe. A primeira delas aí que o livro está trazendo para a gente são as castas, tá? Esse sistema de castas a gente vai ver na sociedade indiana, tá, gente? Nesse tipo de organização social, que são as castas, é uma organização social em que o lugar de nascimento vai determinar a sua posição na camada social. Então vai depender muito do seu nascimento. Por quê? Se você nascer numa classe mais pobre, você vai permanecer nessa classe pobre até o fim dos seus dias. Porque no sistema de castas não existe a mobilidade social. Então, se você nascer em uma família que é pobre, extremamente pobre, você vai se tornar pobre pelo resto da vida. No sistema de castas, na sociedade indiana, não se tem a capacidade de melhorar de classe social. Não tem mobilidade social. Entendeu? Isso já é algo que já é convencionado e que já é determinado em sociedade. Né? Já é como se fosse uma regra diante da situação em que é dividida essas camadas sociais por lá na Índia. Tá? Então vamos ver como é que são divididas as camadas sociais por lá. A camada social aí, que é o topo da pirâmide social na sociedade indiana, são os brahmas. Quem são os brahmas? São os sacerdotes, tá? Eles são chamados de brahmas. Eles vão representar a classe mais elevada da sociedade, tá? E eles são considerados também a camada mais importante da sociedade, porque eles, segundo a religião indiana, eles são uma referência ao deus Brahma, tá? Que é localizado, nascidos da cabeça do deus Brahma. Então é bem interessante, tem esse lado da religiosidade dos indianos, que mostra claramente aí que a posição de cabeças, né, os seres pensantes da sociedade indiana tem que ser os sacerdotes, por isso que ele está posicionado no ponto mais alto da pirâmide social. Logo mais abaixo, depois dos brahmas, nós temos os kshatriyas. Quem seriam os kshatriyas? São os guerreiros com poderes políticos. Então, dentro da política lá da Índia, da sociedade indiana, nós temos em segundo plano os guerreiros, tá? A gente pode colocar aí como se fosse um exército em si, tá? Mais abaixo nós temos os vaíssyas, que são comerciantes, camponeses e artesãos. Logo mais ali no pé da pirâmide nós temos os sudras, que são servos, e debaixo, bem abaixo dos pés aí, nós temos os párias, que são os mais pobres da sociedade indiana, tá, gente? Então aí é a distribuição aí das camadas sociais, né, que são chamadas de castas, que são essa distribuição das camadas sociais lá na sociedade indiana. Só para lembrar, não tem mobilidade social. Tudo vai depender do local de seu nascimento, tá? Diante da sua família. Então a posição social sua vai depender de onde você vai nascer, tá? E nós temos os estamentos, tá? Os estamentos também vai dividir os indivíduos nas camadas sociais conforme o grau do seu nascimento. Aí nos estamentos vai permitir a mobilidade social de maneira mais restrita, tá? Então um exemplo é a sociedade feudal, onde um servo poderia entrar para a igreja e se tornar um membro do baixo clero. Então é interessante que um servo, no caso aí, segundo a história, ele poderia ter mobilidade social, tá? Mas somente se caso ele entrasse para a igreja. A igreja era uma das camadas sociais mais altas da época, da sociedade feudal, e
alguém poderia melhorar de vida se ela entrasse para exercer alguma função dentro da igreja, tá, gente? Aí, nesse caso, era permitida a mobilidade social, tá? Então, aqui os estamentos eram classificações que existiam mais nos períodos históricos, tá, gente? E aí nós temos, né, as divisões sociais que existem hoje em dia, né, que são focadas na possibilidade de mobilidade social dentro da sociedade capitalista. A sociedade capitalista vai dividir a pirâmide social em várias camadas, né? Classe A, B, C, D, E. A gente vai ver que tem até subdivisões dentro dessa pirâmide social aí, por conta da sociedade capitalista, que vai dividir claramente. Quem tem mais vai ficar no topo da pirâmide, quem não tem nada vai ficar muito mais abaixo. Então a gente vai estar vendo aí, tá? É interessante aí que para se definir qual é a camada social que você que está vendo a aula aí agora vai ser inserida, tem algumas regrinhas aí na página 55 e 56, tem alguns gráficos que ensinam para a gente como que é feita essa pesquisa para se definir em qual posição social a sua família estará, tá? Segundo o IBGE. O censo, quando o censo passa na casa da gente, não sei se vocês já perceberam, que pergunta quantidade de carros, quantidade de televisão, quantidade de banheiro, entendeu? Então, eles procuram saber, além dessas informações, até o total da renda da família, porque isso é que vai estar permitindo a definição em qual posição social a sua família estará. Tá? Então é muito interessante, a gente vai estar vendo isso hoje. Então aí tem um dado aí interessante que é a porcentagem da população por sexo, tá? Eu consegui tirar, gente, a de 2018. A de 2019, ela vai ser divulgada a partir do dia 30 de abril, tá? Então, quer dizer, estão processando as informações para que de 2019 seja divulgado, né, a partir até o final do ano a gente vai estar sabendo os números de 2019. Mas aí foi tirado do IBGE de 2018, nós temos aí 48,3% da população são homens e mulheres nós temos 51,7%, né, o percentual aí de mulheres no ano de 2018, tá? Então vamos esperar sair de 2019 para a gente pegar dados mais concretos, tá bom? E aí na página 55 e 56 já tem algumas coisas interessantes para a gente. Olha como é classificado no Brasil as classes sociais. Tudo vai depender do percentual do salário mínimo, tá, gente? Da renda, da família, tá? O percentual. Então, olha, a classe A é acima de 20 salários mínimos. Classe B, de 10 a 20. A C, de 4 a 10. D, de 2 a 4 salários mínimos. E a E, até 2 salários mínimos, tá, gente? Então, aí é uma divisão aí que é feita dentro do Brasil, IBGE, junto com outros órgãos também. Tem um plano nacional também de atendimento ao domicílio que vai estar passando, né, junto com o IBGE, que vai colher essas informações para classificar as famílias brasileiras dentro das camadas sociais, tá? E aí, tem um critério de classificação econômica, pesquisa feita pelo IBGE, que classifica o povo de acordo com o que você tem na sua casa. Então é muito interessante, nós temos a tabelinha aí, tem até no livro de vocês, eu tirei a tabela aqui para mostrar, ó. Aqui nós temos aqui, ó, banheiros, aí tem a quantidade. Quanto maior for a quantidade de coisas que estão listadas aí, quanto maior número de coisas que você tiver na sua casa, mais a sua pontuação vai subir. Entendeu? Então, por exemplo, se na sua casa tiver 2 banheiros, aí aqui está marcando aqui, ó, que você tem 7 pontos da sua família. Se tiver 3 banheiros, 10. De 4 a mais banheiros, 14 pontos. E aí vai estar olhando cada item deste quadro aí, para já começar a definir a sua classificação econômica na sua família, tá? Então é isso que vai ajudar a ver a pontuação para se definir em qual local você e a sua família estará posicionado na camada social, tá? E aí o IBGE junto com
o Plano Nacional aí de pesquisas que se avaliam, né, nos lares brasileiros, vai olhar também qual que é o grau de instrução do chefe de família. Né? Então, por exemplo, se aí seu pai e sua mãe tiver ensino médio completo e superior incompleto, 4 pontos. Então, nós temos pontuação para cada tipo de escolaridade, dependendo da situação da família. E isso, né? Então, é tudo feito de pesquisas para ser avaliado e é pontuado também para se definir qual vai ser a posição da sua família em relação às camadas sociais. Olha, o superior completo tem 7 pontos aí, dá 7 pontos para sua família para entrar num ranking aí para se definir qual camada social você e sua família estarão. E aí é interessante, também pergunta sobre serviços públicos. Por exemplo, na sua casa tem água encanada, então você tem 4 pontos. Se você não tiver, é 0 pontos. Sua rua é pavimentada, você ganha 2 pontos. Entendeu? Então é muito interessante isso, que isso tudo vai gerar no final, tá bom? Olha que interessante, vocês podem fazer até esse exercício. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vocês podem até fazer esse exercício aí. Pega essa tabela aí que tem a listagem de coisas na sua casa e vai somando os pontos. Porque no final, você aí, tá vendo aí, cortes do Critério Brasil? É essa quantidade de pontos aí, que você vai somar diante de todos esses itens que estão listados aí na página 55, banheiro, DVD, televisão, a soma de tudo isso, mais a soma de serviços públicos, mais a soma de escolaridade, né, que nós estamos vendo, isso vai trazer para a gente essa definição aí. Então, o resultado da soma da sua casa vai te definir em cima dessa classificação aí, classe A, de 45 a 100 pontos. B1, 38 a 44. B2, 29 a 37 pontos. C1, 23 a 28. C2, 17 a 22 pontos. D e E, de 0 a 16 pontos. Então, quer dizer, faz um somatório das coisas que estão aí, de acordo com a pontuação da tabelinha, para vocês saberem qual é a posição social que a sua família está. Pega todos esses critérios para no final você ver qual vai ser o seu resultado, para você definir, para você saber em qual camada social você está presente aí. Você vai olhar o resultado em cima de cortes do Critério Brasil, porque o resultado da sua somatória vai mostrar em qual posição social você está, tá? E aí, para finalizar, vocês vão fazer as questões 4 a 8, estão na página 56 a 58, são questões bem interessantes, tem alguns gráficos para vocês analisarem, tá? Por favor, me encaminhe aí pelo Senec Digital, eu vou estar marcando a data aí, é só olhar na postagem a data, até que dia vocês têm que me enviar as respostas, tá bom? E depois, gente, vocês comentem comigo, né? Fazem a somatória aí dos itens que você tem na sua casa, né, pegando todos esses critérios que a gente acabou de ver, para você me falar qual é a posição social que você está, que você e sua família estão de acordo com os critérios aí do IBGE, tá bom? Pessoal, muito obrigado, Deus ilumine vocês.